nós temos antes alguns avisos, como sempre fazemos, das atividades da casa. Hoje nós temos a palestra pública. Alô. Hoje na nossa palestra pública vamos ter o tema Quando a alma é fiel. Quando a alma é fiel. Não faço nem ideia do que seja isso, mas que vai apresentar o nosso irmão Milton Souza, que está acabando de chegar, que é o presidente da Casa de Francisco, instituição lá do lado de Clara. Na palestra pública da próxima terça-feira, o tema será o diálogo fraterno com os espíritos. E o palestrante, por coincidência, serei eu, João Filho, que também sou trabalhador da Casa de Francisco e desta daqui do bem. E só para lembrar vocês que toda semana nós temos os seguintes trabalhos aqui no bem. Na terça-feira de hoje, às 17 horas, temos o grupo de estudo das obras básicas, onde estudamos o livro dos médiuns, às 5 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, tem um atendimento fraterno. Às 6h30, tem um atendimento espiritual com o estudo do Evangelho. E às 19h30, nesse horário agora, a palestra pública. Nas quintas-feiras, nós temos 3 grupos de estudos. Olha aí, pessoal, isso aqui é bom, porque a pessoa às vezes diz assim, mas eu não tenho tempo de tal dia. E vai ter várias opções aqui de dias e horários diferentes. Na quinta-feira nós temos grupo de estudo das obras básicas, onde estamos estudando o Livro dos Espíritos, às 6 da tarde. Às 19h15 nós temos um grupo de estudos avançados, onde às 19h15 começamos a ler uma obra da literatura espírita, mas que não é de Kardec. Nós estamos lendo atualmente a de Leon Denis, que é o Cristianismo do Espiritismo. Às 20h40, quando terminar essa, começamos o livro Obras Póstumas, que também faz parte desse grupo. Então, pessoal, haja estudo, viu? Vamos gostar de estudo. E no domingo, para quem disser, não, mas na quinta-feira também não posso, tem no domingo, tem um grupo de estudo das obras básicas, o Livro dos Espíritos, às 4 horas da tarde aqui. E às 5 horas temos a tarde com o Evangelho, que também é um estudo do Evangelho. E haja estudo. É porque a política agora, meus irmãos, é estudar Kardec. Para quem quer aprender espiritismo, tem que estudar Kardec. Não tem outra maneira. Nós temos também à disposição dos frequentadores e voluntários aqui da casa uma biblioteca e uma livraria com obras espíritas. Temos também a promoção social do bem, que se trata das seguintes coisas: café com o Evangelho no terceiro sábado do mês, tem o café com o Evangelho, que naturalmente deve ser de manhã, né? Não botaram hora aqui não, mas café com o Evangelho deve ser de manhã, né? 9 horas. Temos a campanha do quilo e temos o bazar beneficente, que é um bazar permanente. As pessoas, inclusive, que desejarem doar alguma coisa, tipo assim, quem quiser doar alimentos, pode colocar na caixa da campanha do quilo, que ela fica ali na entrada, né? Ou entregar na recepção. As doações para o nosso bazar permanente, nós pedimos que entregue na biblioteca. Quem tiver roupa e tal, que não usa mais. E depois desses avisos que eu procurei não me alongar muito, mas não tomar tempo, eu já tenho esse daqui. Depois da palestra de hoje, nosso irmão Milton Souza, sabemos que ele psicografou este livro, que foi uma obra de espíritos diversos, Cartas da Imortalidade. Para quem não conhece ainda, é maravilhoso esse livro. São os espíritos que escrevem aos seus familiares. Já estamos na terceira edição desta obra. E ele custa R$35. A renda deste livro, ele é para as obras sociais do lado de Clara, né? Para quem não conhece ainda,
E a metade do lado de Clara está aqui hoje, né? Mas para quem não conhecer, pode ir lá ver as obras de aumento, estamos aumentando as salas e tudo, para cada vez mais atender melhor ao público que nos procura. Meus irmãos, então, vamos assim, neste momento, fazermos a nossa peça inicial. Quem gostar de fechar os olhos, fique à vontade. Jesus amado, nós sabemos da Tua presença aqui entre nós e te rogamos a inspiração necessária para o palestrante e para todos nós que possamos compreender esta palestra da noite de hoje, porque é uma oportunidade aqui estarmos e que essa oportunidade não possa ser desperdiçada, que possamos colocar no nosso coração todo o aprendizado de hoje. Nosso palestrante de hoje, além de palestrante, também é professor, e com isso ele traz sempre aquela vontade de passar para nós, como se fôssemos alunos, aquele conhecimento, aquela informação mais bem elaborada. Acho que, Senhor, em Teu nome pedimos para dar luz, que assim seja. Juntinho. Tudo bem. Minhas amigas, meus amigos, uma boa noite. Possa Jesus nos envolver o coração profundamente, a fim de que tenhamos condição verdadeira de ressignificar as nossas vidas através dos temas que nós estudamos nessa escola de espiritualidade chamada Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o Bezerra de Menezes ou o Bem. Existe na nossa vida um mistério muito grande, que tem a ver com a nossa origem, que tem a ver com a nossa realidade primeira, o momento, o marco zero da nossa evolução, que é exatamente o entendimento a respeito dos nossos maiores e mais profundos e mais significativos propósitos existenciais. Não sabemos quando e como saímos das mãos de Deus, do ventre de Deus, da mente de Deus, do seu sopro divino, não sabemos quando isso aconteceu. Nós intuímos através dos espíritos que orientaram Allan Kardec a existência de uma lei de progresso, de uma lei de evolução. O que sabemos é que, saídos de Deus, nós vamos progredir. Mas nós somos lançados na matéria, e a matéria é um verdadeiro nevoeiro, que de certo modo enceguece o espírito em relação à sua realidade primeira, em relação aos seus propósitos, que de certo modo desafia a alma a encontrar a sua essência, a voltar-se para Deus depois de sua saga, depois de sua trajetória. Essa perspectiva nos faz perceber que pesa sobre cada alma, cada ser, cada espírito, uma responsabilidade muito grande em relação a esse autodescobrimento, em relação a essa caminhada que mais tarde se transformará na caminhada do filho pródigo, aquele que volta à casa do Pai. Do Pai viemos e ao Pai nós voltaremos um dia. Esse mistério desafia o tirocínio dessa alma, desafia a trajetória dessa alma, desafia as escolhas que essa alma deve fazer e deve proceder. E muitas vezes, experimentar a liberdade é um tormento. Dizia Jean-Paul Sartre que a liberdade é o grande tormento da criatura humana. Soren Kierkegaard também dizia algo semelhante. Inclusive Heidegger, o grande filósofo, afirmava algo nesse sentido, de que quando escolhemos, nós nos envolvemos num dos maiores dramas da alma humana. A escolha sempre exige uma renúncia. Quando escolhemos um caminho, estamos renunciando a outros tantos caminhos em nossa vida.
Muitos de nós, numa postura infantil, de infantilidade espiritual, de imaturidade espiritual, muitas vezes quer tudo, quer todos os caminhos, não quer viver o drama de escolher, porque sabemos que escolhendo nós iremos fechar o caminho para abrir um outro caminho na nossa vida. Mas escolher é inevitável. Nos veremos sempre em muitas encruzilhadas na nossa existência. Escolher é necessário para o processo de aprendizado da alma, para o seu processo de maturação. Muitas vezes não queremos escolher por medo de perder. Nós temos medo de perder. E muitas vezes não sabemos escolher. E não sabemos escolher exatamente porque não amealhamos maturidade suficiente. Mas só adquirimos a maturidade com a escolha. Porque a escolha vai nos dizer se nós trilhamos bem o caminho, se nós trilhamos mal o caminho. E a escolha vai fazer com que a gente colha inevitavelmente os frutos dessa escolha que fazemos, que muitas vezes serão dolorosas. A colheita será dolorosa, muitas vezes, pela escolha que fazemos. Então, há perdas, mas há ganhos. Nós não queremos perder, só queremos ganhar. E por isso, muitas vezes não somos fiéis. Não falamos aqui de fidelidade de casal, falamos de fidelidade da alma, algo mais profundo. Fidelidade da alma a Deus. Falamos de fidelidade da alma aos seus propósitos. Falamos de fidelidade da alma à sua essência. Falamos de fidelidade da alma aos seus compromissos espirituais, mais profundos. Aqueles que nos fizemos antes de ingressarmos no nevoeiro carnal, na matéria, antes de mergulharmos neste mundo. Nos fizemos promessas, nos fizemos propósitos. E quando estamos em desvio, nós estamos sendo infiéis ou desleais também com esses propósitos superiores. O problema da criatura humana hoje, especialmente se essa mente é ocidental, e me permito dizer assim, falar assim, se ela não é dada a reflexões, se ela não é dada a paradas, se ela não é dada a uma rotina em que ela mergulhe meditativamente no seu interior, em que ela reserve um tempo, um espaço mínimo para poder se perguntar como estou, o que estou fazendo, quem é essa pessoa que está do meu lado, quem são essas pessoas da minha família, quem são essas pessoas da rua, quem são esses colegas de trabalho, qual é o meu construto socioeconômico, político, cultural, religioso, qual é o meu construto do mundo, qual é o sentido desse meu mergulho junto a essas tantas pessoas. Se eu não me permitir ler o livro das pessoas no meu entorno, que muitas vezes nos ajuda a revelar quem somos também, ou porque estamos ali, dificilmente nós vamos descobrir nossos propósitos existenciais. E vamos ficar caminhando na vida como se fôssemos uma folha ao vento, soprados pelas circunstâncias. E vamos ser volúveis. Volúveis. Porque ora eu estou, ora eu não estou, ora eu abraço um ideal, ora eu não estou mais abraçando esse ideal. Ora eu quero, ora eu me canso. Ora eu junto, ora eu espalho. Então, a gente precisa, nessa nossa fala, começar a perceber que precisamos de oração, que precisamos de meditação, que precisamos de reflexão, que precisamos tornar mais consciente o nosso psiquismo no mundo. A gente precisa urgentemente estabelecer mais consciência em tudo que a gente faz. Estou fazendo uma palestra. O que é que eu disse? Se não foi o que eu disse, o que é que eu instrumentalizei da espiritualidade para dizer?
estar consciente, nesse momento, agora, porque eu sei que muito vai ser cobrado de mim, já que eu estou falando, já que eu estou usando a palavra, mas muito vai ser cobrado de quem está ouvindo também. De uma sorte ou de outra, eu preciso estar sempre trazendo a minha presença, sempre trazendo a minha consciência. Existe uma mensagem chamada O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas das pessoas que entram em contato com a religião, muitas vezes entram em contato também com a ilusão. A ilusão de ter que ser algo, a ilusão de ter que constituir-se em algo, a ilusão de ter que produzir um ser humano que não existe, a ilusão de ter que produzir um ideal que não é real. E essa mensagem do Homem no Mundo é muito realista. Ela coloca a gente com os pés no chão e diz assim: olha, nós os espíritos não estamos pedindo que vocês se vistam de cinza, de silício e de senho fechado, sério, carrancudo. Vivam a vida espiritual e a vida religiosa. Nós estamos recomendando e aconselhando que tudo que vocês fizerem, por mais que seja carnal, por mais que seja cotidiano, por mais que seja material, vocês comuniquem a Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Porque muitas vezes nós nos perdemos nas ilusões das interfaces religiosas, querendo parecer sem ser. E nós precisamos urgentemente, mais do que nunca agora, principalmente nesses momentos em que a verdade aparece, em que a verdade vem à tona, nós precisamos urgentemente fazer isso. Tipo, não usar a centro espírita como ponto de encontro de relações amorosas. Corredores como objeto de partidarismo e pregação política. Não usar os ambientes dos grupos religiosos para vender as coisas, para criar nicho de comércio. Não se aproveitar da máquina de um ambiente que é de estudo e de espiritualização para favoritismos, para criar partidarismos de opinião, de visão. Começar a entender que esses encontros sagrados nossos, eles exigem de nós honestidade e verdade. Nem sempre eu fui verdadeiro, nem sempre vocês foram verdadeiros. Mas chega uma hora que nós precisamos dizer assim: basta, tá bom, já chega. Está mais do que na hora. Já cansamos disso. Já estamos cansados disso. Nós precisamos iluminar o nosso caminho com mais verdade e viver mais essa verdade, para evitarmos essas ilusões, essas malhas que só criam uma capa, uma casca, um sepulcro caiado por fora, onde há podridão por dentro, das intenções que não estão alinhadas com as intenções de Deus, e de sonhos que não estão alinhados com os sonhos de Deus, e de ideias que não estão alinhadas com as ideias de Deus, e de comportamentos que não estão alinhados com os comportamentos que Deus tanto sonha em nós. Vejam, não se trata de santidade, não se trata de produzir um hábito, simplesmente. Se trata simplesmente de olhar para si com toda a honestidade do mundo e dizer: eu bebo. Porque senão você continua sendo a pedra que frequenta a luz, mas é impermeável.
E nenhuma mudança vai se processar em sua vida. Porque você quer frequentar um templo lá fora, quando o templo devia ser tua casa. E dizer, eu sou promíscuo. Olhar para si e admitir, sou promíscuo. Porque enquanto você ficar com meias verdades, você não vai mudar. E dizer, eu sou um fumante inveterado. E começar a observar a si mesmo e dizer o que é que eu estou fazendo com o meu corpo. O que é que eu estou fazendo com o templo da minha alma. O que é que eu estou fazendo da minha vida. E olhar para si mesmo e dizer, eu sou maledicente. Eu já criei 1000 confusões por causa de minha língua. E olhar para si mesmo e dizer, eu ainda sou cheio de cupidez. Porque se a gente não olhar no espelho, a gente vai continuar mostrando espelho para os outros. E a proposta do Espiritismo é intimidade. É desenvolver a intimidade. Isso aqui é só um artifício sociológico. Viver em grupo, em comunidade, estudar em grupo, é um artifício sociológico. Para que eu saiba que eu não estou sozinho nessa caminhada. Para que eu entenda que tem outros também que estão tentando, caminhando, caindo, tropeçando, levantando, mas caminhando. Mas, gente, a última frase, mas caminhando. Não é em ciclo. 20 anos de espiritismo, o problema é o mesmo. É claro, você é a mesma pessoa. Você não se propôs uma mudança verdadeira, então pronto. Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? Ainda não caiu a ficha? Claro, eu sei, evolução não é uma coisa assim não. Uma encarnação fiapo de cabelo. Uma encarnação não é nada da eternidade divina. Mas só há evolução quando há um olhar sincero sobre si mesmo. Porque sem esse olhar reflexivo a respeito de si, você não descobre ao que você tem que ser fiel. O que é que sua alma tem que ser fiel? O que seria uma alma fiel? Jesus, por exemplo. Podia ter dado um jeitinho, não podia não? Podia não ter dito tanta coisa. Podia ter ficado caladinho em alguns momentos para evitar a cruz. Podia ou não podia? Podia ter dado um jeito, ele já sabia. Vocês receberam a mensagem agora. Ou vocês não leem a mensagem que está ali na porta? Acabei de ler todinha. Pode olhar o final. Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Judas ia trair. Ele podia ter feito o quê? Tira o Judas. Tira aí, Judas, sai. Sai, Judas. Mas ele resolveu dar a chance a Judas de fazer diferente. E ele resolveu dar a chance a Pedro de fazer diferente. Ele podia ter usado algum artifício para facilitar a vida, algum atalho, como a gente quer usar atalho. A gente quer atalho. Rapaz, vai num canto bem ali que o Espírito incorpora na hora, vai orientar a tua vida, tu vai ficar legal. Imediatismo. Ninguém quer doutrina que diga pra gente assim, ó, tá aqui, ó, toma aqui, estudar contigo, ó. Vai. Ninguém quer isso não.
Nós queremos facilidade. A gente quer atalho. A gente quer que o problema seja resolvido assim, ó. Prontinho. Aí não tem que ler. Então a alma infiel é aquela que foge dos seus propósitos espirituais. Todos nós aqui. Nós, antes de tomarmos esse corpo físico que a gente está aqui, todos nós aqui fizemos uma programaçãozinha reencarnatória. Né? Algumas coisas mais flexíveis, outras coisas mais rígidas. Teve gente que chegou ao ponto de dizer assim: se eu me desviar, me tire do corpo, porque eu desencarno. Se eu me desviar, que me tire do corpo, me desencarno. Pedido que eu fiz para a irmã Rosália. Se eu me desviar do caminho da mediunidade, que eu desencarno. Eu prefiro que me tire. Eu quero que ela me tire. É preferível isso. Então a alma fiel é uma alma reflexiva. É uma alma responsável. É uma alma amorosa. Porque ela começa a desenvolver um amor a Deus. Mas ela começa a desenvolver um amor a Deus sem esquecer de quem ela vê. Porque Jesus mesmo dizia: o que adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo? Ah, você abre a boca e diz assim: eu amo a Deus. A Deus é invisível. E o próximo que você vê, você não ama. Então como é que você ama a Deus? Jesus usa palavras fortes, ele diz: você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque não é possível amar a Deus sem amar o próximo. O segredo é o próximo. O segredo é o outro. E o outro segredo é: não faça ao outro que não quereria que o outro te fizesse. Essa mensagem assim está no ar, estampada para todos nós. Ah, não é palestrante dizendo não. É um eco que vem lá da Galileia, na nossa direção. Claro, sem pressa. Ninguém vai dar salto na evolução, não. As palavras mais diretas, elas têm uma função de mexer com esse estado de sono que a gente vive, porque na verdade a gente vive no estado de sonolência espiritual. A gente pensa que acordou, mas não acordou. Não, ainda não acordou. A alma lúcida, a alma acordada, é uma alma que ao meditar, ela consegue inclusive descobrir: não, esse aqui não é meu rumo, o mais lindo que seja. Não, minha tarefa, como o Chico, minha tarefa não é materializar espírito, não. Minha tarefa é psicografar livro. Eu não vou me empolgar com materialização de espírito, não. Eu vou psicografar livro, porque minha tarefa é psicografar livro, não é materializar espírito. Vai no detalhe. E quanta gente perdida. Não, minha tarefa é a cura. Eu tenho que curar as pessoas. A minha tarefa é a cura, eu vou curar as pessoas, eu vou curar as pessoas, eu vou curar as pessoas. E era ilusão. Sua tarefa não era curar as pessoas. Sua tarefa era a oratória. Ou sua tarefa era o aconselhamento. Sua tarefa era outra. Então, ser fiel aos propósitos espirituais próprios, específicos, não é fácil. Não é. E a maioria esmagadora de nós já está em desvio. Os
Espero que a gente use essa fala para a gente chegar em casa e dizer assim: peraí, eu tenho que fazer aqui um novo contrato. Esposo, vamos aqui fazer um novo contrato. Até agora eu tenho sido uma aprovação para você. Porra, agora eu vou ser diferente. Eu vou trincar meu dente, mas eu vou fazer diferente. Vou dar meu jeito. Não é melhor do que ficar se machucando, vai caminhando aí, e machucando o outro, e sofre um, e sofre outro, e sofre um, e sofre outro. No final da existência, o que foi essa encarnação? Então a fidelidade profunda e verdadeira é um trabalho de muito discernimento. Exige muito discernimento, exige muita sabedoria. Mas só se tem discernimento e sabedoria quem reflete, quem para e pensa. E aí, se você fez isso e notou que você está em desvio, tem que ter muita coragem para dizer assim: eu vou dar um basta agora. Eu preciso dar um basta agora. É lindo o Espiritismo. O Espiritismo é lindo, ele não cobra de você nada. O Espiritismo só esclarece, explica, ensina. Mas ele não cobra de você absolutamente nada. Ele é uma doutrina de livre consciência. Não é uma doutrina que prega a pedagogia do medo, o assombro. Não é uma pedagogia que afronta você com o terror. Porque o inferno já é tua angústia. Porque o inferno já é teu remorso. Porque o inferno já é, inevitavelmente, tua sensação de culpa. Porque o inferno já é tua falta de fé. Porque o inferno já é o desvio. A alma fiel é uma alma que todo dia está pedindo: meu Deus, me deixa enxergar, me deixa enxergar, me deixa enxergar, me deixa enxergar, eu quero ver. A alma fiel é aquela que admite a cegueira. Lembra do cego de Bartimeu? Lembra do cego de nascença? Nós tudinho, bando de cego de Bartimeu. E a gente ainda entra nas fileiras religiosas para dizer: ei, vem cá, vamos por aqui. Cego. Cego guiando cego. E o engraçado é a sincronicidade das coisas. Eu vinha no carro com a minha amada, ouvindo uma história de Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna dizendo que adora ver o povo rir das brincadeiras dele. Aí o Ariano Suassuna contou a seguinte história: eram dois cegos, precisavam passar um rio. Só que um era cego total, mas era forte, corpulento, musculoso, poderoso. E o outro era cego de um olho só. Eu só me lembro do Chico Xavier, que só enxergava 25%. E o Emmanuel ainda olha para ele e diz assim: é um luxo enxergar 25%. É, porque quem não enxerga nada. Porque a gente só sabe pensar na grama do outro, que é mais bonita, e a gente deveria pensar que a nossa grama é mais bonita. Porque tem sempre quem sofra mais, tem sempre quem sofra mais, tem sempre quem tenha menos, tem sempre alguém que está passando por uma provação bem maior.
Mas tem gente que é pessimista. E você vai aconselhar, vai conversar e vai dizer: meu irmão, amanhã vai ser outro dia. Ele disse: igual de hoje. Aí você deve dizer assim: meu irmão, há sempre a luz no fim do túnel. Ele: já cheguei lá, roubaram a lâmpada. Não é pessimista? Mas a história do Ariano, aí lá vai o cego total remando, parece os religiosos do nosso tempo, o cego remando e o outro cego guiando, só com o olho guiando. Só sei que lá pelas tantas, parece que um cego pediu para ele acelerar mais, não, o cego do olho. Que ele acelerou mais, escorregou o remo bateu no olho. No olho que enxergava. No olho que enxergava. E o Ariano Suassuna diz assim: rapaz, isso é uma história desgraçada e a gente ri. Aí o papo do cego saiu de um olho e disse assim: pronto. É como se ele dissesse: então, agora pronto. Agora não tem mais jeito. Mas só deu tempo para dizer pronto. Quando ele disse pronto, o outro cego pensou que tinha chegado. Desceu do barco e tome-se afogar. Meu Deus do céu. Mas nós somos aqueles cegos chegando assim para o outro. Ah, tá filmando, né? Aí eu tenho que mover, né? Direitinho assim, né? Devagar, câmera lenta. Vai lá, chegar para aqui, para Araceli. Ele diz assim: Araceli, abre meus olhos, Araceli. Abre meus olhos. Araceli cega. É até um perigo. Onde é que ela vai pegar? É um perigo. Ela cega. Então, eu estou pedindo para o outro abrir meus olhos, para um cego me guiar. Só quem é lúcido, só quem enxerga, é que pode nos guiar. Por que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo veio parar nessa terra? Para nos guiar. Por que Jesus veio para essa terra? Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o vosso modelo de perfeição? Qual o vosso guia? Resposta: vede Jesus. Mas eu estou pedindo para o pregador me guiar, para o pastor me guiar, estou pedindo para o padre me guiar, estou pedindo para o curador me guiar, estou pedindo para o João me guiar. Não é tu não. E enquanto a gente faz isso, a gente acaba se perdendo desse caminho, desse roteiro seguro, que exige muita reflexão. Muita reflexão. Porque normalmente nós estamos constantemente transferindo para o outro o que é responsabilidade nossa. Esse caminho é individual. Embora no final ele seja coletivo, o testemunho, a estrada do testemunho é sempre solitária. Esse teu coração aí, ninguém vê, ninguém enxerga. Aliás, ninguém vê ninguém. Vocês estão tudo iludidos aqui, pensando que a gente está se vendo, está se enxergando. Está enxergando os vultos. Ixi, a mediunidade aflorando. É? A gente não se vê. Princípio de Heisenberg. O princípio da indeterminação da posição do elétron. Do mesmo modo, eu não tenho como dizer você é. Na hora que eu disser você é, já não é mais. Heráclito de Tiana, o grande filósofo místico pré-socrático, dizia que o homem não é o mesmo ao entrar no rio pela segunda vez. Nem o homem é o mesmo, nem o rio é o mesmo.
rio e dizer assim: rapaz, eu vou pegar aquela água ali. Na hora que você avança, você já não colheu a mesma água que você viu, você queria, já passou. Do mesmo jeito, eu quero te julgar, eu quero apontar o dedo, eu quero delimitar o teu caminho, a tua caminhada, e de repente, já passou, já não é você. Eu tenho miopia. É mais no olho esquerdo do que no direito. Ou seja, eu já não estou vendo vocês direito. Que ousadia seria minha julgar vocês? Falar do corpo, falar da imagem, falar de alguma impressão que eu tenha, vai falhar. Não vai ser fiel, né? Já não vai ser fiel com a realidade. Eu estou falando de corpo, eu estou falando de olhar, eu estou falando de retina, de íris, eu estou falando de organismo, de anatomia, eu estou falando de fisiologia humana, simplesmente eu estou falando da biologia humana, e já é falho, porque não terá precisão. Imagine eu julgar teu coração, ou eu querer guiar teu coração, ou eu querer apontar, é por aqui, é por ali, é por acolá. Se eu não enxergo o teu coração, só tem um que enxerga o nosso coração, é Deus. Só Deus vê o que ninguém vê. A irmã Rosália, minha mentora espiritual, me disse um dia o seguinte: meu filho, a consciência em ti é o olhar de Deus dentro de ti. Se a consciência é o olhar de Deus dentro de mim, quem dera eu escutasse a minha consciência. Talvez eu errasse menos. E falando em consciência, na questão 221 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: as leis de Deus estão escritas na consciência. Então a consciência é o caderno de Deus, onde Ele escreveu as suas leis. Quem dera a gente escutasse mais a voz, essa voz transcendente, superior da consciência, que é a voz de Deus em nós. Quem dera. Desse modo, eu não tenho como terminar essa palestra sem reforçar e repetir que nós precisamos estabelecer uma rotina. Uma rotina. Se só Deus enxerga meu coração e mais ninguém, se o único que sabe o caminho é o Cristo para nos guiar, eu preciso estabelecer um relacionamento. Paramahansa Yogananda, um mestre hindu, lançou um livro intitulado Romance com Deus. Mas não é romance no sentido que você está imaginando. Não tem aqueles romances de paixão, né? Não, aqueles até bonitos mesmo. Porque a gente tem que procurar um romance verdadeiro, aquele que tem começo, meio, mas não tem fim, e que seja mais que eterno enquanto dure, e que não seja daqueles que no começo, amor, por que a lua se escondeu? Amor, não suportou a tua beleza. Bem, eu esqueci a toalha. Pois não, minha deusa, minha rainha, eu sou seu servo. E vai entregar a toalha. E daqui a pouco larga a toalha. Hein?
Aí o pessoal diz assim, os pessimistas, mal amados, né? Que não deram certo. Pega e diz assim, depois de 3 anos, eu estou sendo otimista dos pessimistas, porque tem pessimista que depois de 1. Tem gente por aí dizendo, depois de 5 meses. Bem, bem, esqueci a toalha. Traz a toalha para mim, bem. Ela é errada? Se você pregar, amor, a lua. Por que ela se escondeu? Tá vendo as nuvens, não, velho? Mas tu já imaginou que a gente é assim com Deus também? É. O povo que começa na igreja chamam de o primeiro amor. Por isso que tem igreja que fala o reavivamento. Você tem que reavivar porque morreu. O povo que começa no espiritismo, empolgado. Aquela história do meu amigo Ednardo. Ednardo, eu encontrei tudo na minha vida, a doutrina. Ednardo, eu vou casar com a doutrina. Depois de 7 meses, sumiu. Quando voltou, a namoradinha. Ednardo, eu queria te apresentar minha namorada. A gente vai noivar. Prazer, dona doutrina. separou de doutrina. A gente se empolga nos caminhos religiosos do budismo. Começa meditando. Se esforça para meditar 2 horas, 3 horas. A gente começa bem, mas não mantém o relacionamento. Porque o relacionamento exige realmente amor. Mas o amor verdadeiro exige fidelidade. Aí você diz assim, mas eu sou fiel, a minha alma é fiel, a sua alma é fiel, mas qualquer sopro já lhe tira do eixo. Você aprendeu em qualquer lugar que Deus é bom, mas basta você perder alguma coisa, você já fica, oh meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Se Deus é bom, está te reservando algo melhor. Se Deus é bom, tirou, talvez fez, foi te livrar. Se Deus é bom, arrancou um peso. Então a gente precisa começar a pensar melhor sobre o que é que a gente está querendo mesmo. Mas dá uma parada mesmo, um stop, e começar a se perguntar: o que é que eu quero mesmo dessa minha vida, frequentando lugares, idolatrando pessoas, idolatrando coisas, idolatrando situações, eventos. Porque você veio para cá, aí você diz assim: ai, a palestra foi tão boa. Mas basta chegar em casa, se envolve noutra atmosfera, e aí o que era luz vira treva, o que era anjo vira demônio, o que era espírito de luz vira obsessor. Mas por quê? Porque você insiste em ficar olhando para fora, ficar olhando um templo lá fora, quando você devia carregar aqui dentro de você. Teve um garoto que um dia foi a uma praia, e lá ele sentiu tanta paz, o canto dos pássaros, as ondas do mar. Sabe aquele cântico da natureza?
Ele acordava com a luz do sol. Ele via o sol refletir-se num pequeno grão de areia. Ele se sentia em paz, ele se sentia feliz. Mas quando voltou para a cidade, ele voltou para a rotina. Ele ouviu aquelas buzinas do trânsito. E ele ouviu aquela pessoa que fala pouco perto dele. Fala pouco. Não tem gente assim? Fala bem pouquinho. E ele começou a ver as contrariedades. Daqui a pouco ele não tinha paz. Mas por quê? Porque não tinha. Porque não tinha a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira só vem da consciência tranquila. E a consciência tranquila só vem de uma alma fiel. Uma alma que se sente cumprindo com o seu desiderato, com o seu caminho, com o que os hindus chamavam de o seu dharma, a sua caminhada, a sua missão aqui na terra. Se você não cumpre a sua missão aqui na terra, você é um morto. Por que Jesus diz assim: deixai os mortos enterrar os seus mortos? Porque ele falava da morte interior. Um bando de zumbi, walking dead. Isso não está mais muito distante da gente, né? Porque o João Filho está sabendo que tem um ladrão morto assaltando. Com a postagem, não foi, João? Você foi convocado. Só não sabe se atende na delegacia ou na reunião mediúnica. Os desencarnados ladrão. Aquela foi pesada. É pesada. Não foi? Mas era só notícia mesmo. Eu li texto. Mas existe a morte interior. O suicida. Muitos suicidas, eles morreram por dentro e confirmam a morte com o próprio suicídio. Muitos suicidas querem matar a dor. Na verdade, não querem se matar. Essa morte interior é muito grave, é muito séria. Muito séria. É aquela coisa de ter o brilho nos olhos. Vocês se lembram dessa história, não lembram não? Ter brilho no olho. Quem tem brilho no olho é a pessoa que tem alguma noção de onde vem, o que é, alguma noção de quem é, porque é um grande mistério, para onde vai. Porque esse estado de sono, esse estado de morte, cadáver, esse estado de inconsciência, acaba fazendo com que a gente veja o que vê por aí. Processos de faz de conta. Só a tinta. Ixi, é tão bonitinho, ó. A cor. Vai ver por dentro. Só o verniz. E o cupim. Essa nossa fala não é para te arrasar, não. Ninguém aqui está fazendo sermão, não. Eu não tenho direito disso, não. Estamos no mesmo barco. Não sei nem se eu tenho um oi. Só sei que nós estamos aqui apenas instrumentalizando vozes do mais além, que querem nos sacudir para essa nossa alienação. Porque qual é a nossa maior e grande alienação? Pensar que somos esse corpo, que somos essa matéria. Aí a gordinha olha para o espelho e diz: meu Deus, eu estou muito gordinha. E sofre porque é gordinha, quando ela podia ter uma outra visão. Poxa, que catupiry bem distribuído. Mas a magrinha também olha e diz: meu Deus, acho que meu marido vai ser o inimigo do He-Man. Ela podia dizer: estou quase Gisele.
Aí você olha para o espelho e diz assim: oh, eu bem que podia ser mais bonitinho. Pareço uma barroa com Scania de um avião. Que é impossível mesmo. A Scania barroar com um avião é uma coisa meio impossível. Mas se acontecer, imagina como é que fica. Sabe por quê? Por causa dessa alienação. Karl Marx falava, cadê a menina da Alemanha que está assistindo? Tem uma menina da Alemanha que eu fui citar Karl Marx. Ela disse: você estava defendendo Marx na palestra. Eu disse: minha filha, eu só vim citar. Estava defendendo ninguém, não. Karl Marx dizia que a nossa alienação é a alienação do proletariado em relação à ideologia da classe dominante. Oh meu Deus! Ele viu o galo cantar e não sabe aonde. A nossa maior alienação é pensar que a gente é um corpo. É por isso que a gente vê um casal homoafetivo e se choca, porque só vê corpo. É por isso que a gente vê uma pessoa negra azulão, africana, e a pessoa olha com um olhar diferente. É por isso que até hoje tem preconceito na Virgínia, Alabama, Mississippi. E aqui também, é velado. Eu me lembro que eu tive uma namoradinha negra. Às vezes eu não gostava do beijo porque ela fumava. Aí quando você beija, né? Você sabe que é um beijo, né? Vocês sabem que é um beijo, sabe? Tem ninguém inocente aqui não, né? Tem alguém inocente? Tem censura aqui? Tem censura? Pois é. No beijo, né? Tem aquele momento da sucção. Tem um momento da sucção? O que é que vocês estão rindo? Estão querendo negar o quê? Hein? Você parasse para pensar, o que é o beijo mesmo é uma troca incessante. Não, como diz um amigo meu muito amado, de cuspe. Eu me lembro para inibir a Jéssica, que se aproveitou do meu aniversário. Você imagina o que a minha filha fez comigo. Para evitar que eu tivesse qualquer postura contrária ao fato dela começar a namorar, ela chegou no meu aniversário e disse: pai, eu estou namorando com um rapaz. No dia do aniversário. Eu disse: minha filha, você está contando isso aqui no meu aniversário? Aí também esses dias eu descontei. Cheguei para ela e disse: estou namorando. No dia do aniversário dela. Vingança santa. Mas na hora que ela me disse, eu disse assim: menina, mas vem cá. Tu beijo na boca dele, é? Aí disse: pai, ela, ô pai, eu botou a mão assim na cabeça. Porque eu queria encabular. Aí eu sempre chamava o teu amiguinho, né? O teu amiguinho. Ficava tentando tirar de tempo, né? Porque é uma situação difícil. Você ter filha. Eu sou professor, né? E os alunos batem no meu ombro assim: trabalhou com os outros. Cruel, não é ouvir isso? Que absurdo. A grande verdade é que eu estava no beijo, né? Da história do beijo. Viu que se fosse outra pergunta, vocês não iam responder. Mas como foi o beijo, aí vocês estão tudo aí respondendo. Tem gente romântica aqui, sabia? Eu estou vendo os olhinhos lá beijando. Tem gente amando aqui, né? Olha, eu me perdi, eu não sei mais o que eu estava falando. Da cor. Que quando você beijava, Ah, a namorada. tinha... Pois é. A mamãe não dizia nada. O papai não dizia nada. Meus irmãos não diziam nada. A Simone também, viu? Pois é, não diziam nada. Não diziam nada contra. Mas também não diziam nada a favor. E o vovô era negro.
falei do evolucionismo na sala de aula. E falei da melanina. Porque se a gente fosse ver biologicamente qual é a grande diferença entre um negro e um branco, excesso de melanina. A gente vê uma diferença tremenda. Os preconceituosos veem uma diferença tremenda. Eu fui falar isso na sala de aula, um menino preconceituoso disse assim: não, professor, não! Eu disse: o que foi, rapaz? Que crise é essa? Não, quando eu penso em negro, tudo escurece. Eu disse: meu filho, você é preconceituoso, que é um processo nas costas. Nós somos iguais. Ele disse: não, eu não aceito. Aí eu olhei assim para ele, eu fiz uma cadeira de paleografia e etnologia, nome bonito, né? Paleografia e etnologia na faculdade, na UES, a melhor universidade do planeta. É sim, igualitária. Você estuda com cachorro. Você vai fazer a prova, um gato encosta. Dá até pesca. O professor nosso de sociologia, o óculos fundo de garrafa. Ele tirou o óculos para coçar o olho, estava fazendo uma chamada. Uma vaca entrou. Não estou brincando não, é sério. A vaca entrou pela porta. Ele: senhoras, diga. Então, vocês estão achando que eu sou mentiroso, né? Estão dizendo assim: esse homem veio para cá só para mentir. Não, estou mentindo, não é verdade. Esse episódio é verdadeiro. Inclusive, eu tenho um colega que hoje é meu supervisor, professor. Na época ele era bem forte, bem gordo. A vaca correu atrás dele. Um caso de paixão. Foi um caso de paixão. Então eu fiz a cadeira de etnologia, olhei para o meu aluno, ele tinha um nariz assim parecido com o meu. Você quer saber que tipo de nariz é esse? Nariz de taboca. Nariz de taboca, parece que fizeram assim. Deus terminou a obra-prima e disse assim: peraí, deixa eu ver se ficou bom. O menino tinha uns beijos. Sabe o que é beijo? Beijo. Assim que nesse meu. Aí eu fiquei assim, por teoria lamarquiana, lei do uso e desuso. Ixi, beijou muito. Não, seus maldosos. A mamãe, bastava dizer um palavrão: tome tabé, tome tabé. Cada palavrão novo: tome tabé. E a gente ia para a escola para aprender o que era de bom, aprendi o que era de ruim. Aprendi a palavrão: a mamãe, tome tabé, os beijos. Meu avô era negro. Aí eu olhei para ele e disse assim: olhe, sei não, viu? Você pode não gostar de negro, mas seu avô gostava do negrinho. Porque você tem traços negros. O menino chega e encheu os olhos d'água. Eu disse: meu filho, aceite. Não existe isso. Você é a alma. E a alma não tem corpo. A alma em si não tem sexo. A alma em si não tem altura. Olha a minha esperança. A alma não é feia, nem bonita. E pode até ser, dependendo do que faça. Mas o fato é que a alma em si, na sua essência, ela é criação divina. Eu queria desafiar qualquer um de vocês para me mostrar alguma coisa feia que Deus tenha feito. Porque tudo tem função, tudo tem propósito, tudo tem aplicação. Você sabe muito bem que reconhecer-se alma e buscar a fidelidade da alma para com os propósitos divinos é um desafio que passa necessariamente por esse olhar mais para dentro, que passa por essa libertação de síndrome de janela. A irmã Rosália que me ensinou, né? Vida de janela é vida de olhar para a vida do outro, né? Ficar na janela, sempre olhando e perdendo a chance de olhar para dentro de si.
Quanto mais a gente olhar para si. Por isso Jesus dizia assim: tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro a trave do teu olho. Ele falou na trave do nosso olho. Ele não disse tira o cisco. Para tu ver o cisco do teu irmão. Mas para tu ver o cisco do teu irmão, tira a trave do teu olho. A trave é muita coisa. Então, desse modo, a gente precisa começar a deixar de achar que é muita coisa. Quer dizer, a gente é muita coisa e não é muita coisa. Mateus dizia assim: eu sou uma gota. O oceano sem a gota não é o mesmo oceano. Mas eu sou uma gota. Perceberam? Porque tem gente que diz que é humilde, dizendo, eu sou tão humilde. Se a pessoa diz que é humilde, já não é humilde. Já fugiu aos propósitos de fidelizar um olhar claro sobre si mesmo, de bom senso sobre si mesmo. Não é humilde. As grandes chagas que existem dentro de nós são orgulho e egoísmo. E delas nascem todas as filhas de tudo que você possa imaginar. Somos movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. E quanto mais movidos por orgulho e egoísmo, mais nos afastamos da nossa trilha. Mais somos infiéis aos nossos propósitos. Reconhecer isso é muito importante. Para encerrar, já que o João Filho está apontando para o relógio, entrego mesmo. A obrigação de me dar. Para encerrar, eu queria aqui contar uma história do Mário Sérgio Cortella, que eu aprendi com ele. Porque nessa de se achar ou não se achar, quando a gente deveria apenas reconhecer o que verdadeiramente somos diante de Deus, Mário Sérgio Cortella conta assim, que tem gente que chega para o outro e diz assim: você sabe com quem é que você está falando? Você tem ideia de quem você está se dirigindo? Alguém aqui já se comportou assim? Já ouvi falar isso aí. Acaba de chegar para mim e dizer isso. Já fizeram isso com você? Você sabe com quem é que você está falando? Aí você pergunta para o cabra assim. Você pergunta assim: você tem tempo? Tem tempo para ouvir que eu sei. Aí o indivíduo vai ficar curioso. Aí você diz assim: você sabia que o planeta Terra é uma poeira cósmica da Via Láctea? Que tem milhões de corpos celestes? Onde é que você quer chegar? Você sabia que a Via Láctea é uma galáxia que está disposta em quintilhões de corpos celestes no universo inteiro? E você sabia que você é uma espécie de 300 mil espécies sobre a face, 300 milhões de espécies sobre a face da Terra? E você sabia que do universo a gente só enxerga 10% aproximadamente? E sabia que de matéria só existe 4% da energia escura para poder produzir a matéria possível no mundo? Então, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar na proposição de que você é o vice-prego do subtrócio. Mas mesmo sendo tão pequenininhos, nós somos especiais. Porque se tirar o João Filho daqui, já não é mais a mesma coisa. Se tirar o seu Fernandes daqui, já não é mais a mesma coisa. Se tirar a Ileila daqui, já não é mais a mesma coisa. Acabou o livro. Ela está dando língua para mim porque eu citei ela. Não gosta de foto, não gosta de publicidade. E eu me vingando porque ela manda quando eu canto.
Tá vendo o quê? Para que eu fui falar? Tá vendo? Mesmo assim, nós somos extremamente importantes. Porque o que ele tem para fazer, eu não posso fazer. É só ele. Porque se tem 300 milhões de espécies. Outro dia eu assisti um documentário só sobre pássaros. Eu fiquei impressionado. Cada asa é uma aerodinâmica, cada asa era um jeito, cada asa era uma cor, cada asa era um recorte. Mas só servia aquele pássaro se estivesse naquele ecossistema. Porque se tirasse ele de lá, desequilibrava o ecossistema. E ele já não voava do mesmo jeito no outro ambiente. Era um negócio impressionante, uma verdadeira ciência. Você detalhar. Aí o tipo de bico, o bico assim, o bico arqueado, o bico adunco, aquela coisa toda é para determinada caça, determinado ser, determinado animal que era repleto ali naquela região. Rapaz, eu fiquei impressionado. E era só pássaro que ele estava falando, mas a gente falasse de planta. Para não fazer que nem eu, que fui atrás de um girassol e chamei a flor de girassol e ela era gérbera. Porque você já imaginou quanto tipo de flor tem? Quanto tipo de rosa tem? Eu estou tentando esgotar, mandando todo dia. Porque dizia Joana de Ângeles que as rosas são a assinatura de Deus na sua criação. Tem coisa mais bonita? Tem. Diga uma coisa, uma pétala daquela é produzida no laboratório? Rapaz, quando você pensa nisso, você pensa na grandeza de Deus, não é não? Deus é imenso, Deus é enorme, Deus é o incognoscível. Ninguém explica Deus. Não é verdade? Então, se cada coisa foi feita para cada propósito, você não pode faltar com a obra. Você não pode faltar, você não pode deixar de fazer o que você vem fazer. Bora sair, questão de urgência aqui, quando sair daqui. Se perguntar, o que é mesmo? Qual é mesmo? O que é que eu tenho para fazer? Qual é o meu propósito de existir? De que maneira a divindade poderá me utilizar no mundo, em favor do mundo, em favor do outro? Será que minha lamparinazinha não está apagada? Será que eu não tenho que acender a minha lamparina? Será que eu não ando amargurado demais? Será que eu não ando reclamando demais? Será que eu não ando achando que está me faltando algo? A irmã Rosário me dizia assim: meu filho, Deus dá que sobra. Por isso que a gente tem que reconhecer que Deus é bom. Se Ele melhorar, Ele é exagerado. Eu espero que a gente saia daqui hoje sem reclamar. Sem reclamar. Espero que a gente saia hoje para refletir, para pensar. Espero que a gente saia hoje daqui tentando buscar essa fidelidade interior. Porque quem é fiel nas pequenas coisas, lhe será dada a administração sobre as grandes coisas. Então eu só vou conseguir dar os passos maiores depois que eu aprender os passos menores. Eu preciso aprender a ser criança para depois ser moço, para depois ser homem, para depois ser maduro. Então eu vou terminar cantando, só para fazer confusão. Olha, gente, é perigoso ela ir embora. Eu nunca vi essa implicância. Nunca vi. Mas é bom. É bom. Porque senão, vai que eu me acho. Eu parar no The Voice para passar vergonha. Mas tem uma música do Tarcísio Lima que diz assim: sou caminhante, o infinito é minha estrada, sou madrugada, quero as flores da manhã, e em cada gota
de suor e de pranto, eu hoje vou semeando a seiva de amanhã. Sou caminhante e é o bem minha jornada. Eu vou recitar o resto porque eu não vou alcançar o tom. Gostou? Gostou? Busco a Jesus e já não temo a mais nada. A trilha é longa e há muita dor a consolar. Muitos me esperam e há muito a fazer no bem dos meus irmãos. Mãos ao trabalho, sigo a senda. Sou caminhante. E já que eu disse para vocês, tem violão aí? Tem um cantor, não vem não. Mas tem, eu vou trazer uma cantora para cá. Já que a gente falou, ninguém explica Deus, né? Já que nós somos um mistério também, somos criação divina, já que a gente, inevitavelmente, caminha nesse mundo, muitas vezes sem rumo, já que muitas vezes a gente já tropeçou, já caiu, já falhou, já que muitas vezes a gente tenta. Sabe aquela coisa que você já tentou e não conseguiu? Sabe aquela peleja cansativa do dia a dia? Já que tem vezes que a gente não encontra força. Não é verdade? Existe uma fonte inesgotável de luz que a gente poderia acessar. Existe uma fonte que a gente poderia todo dia, na luz da oração, no silêncio da meditação, na reflexão diária, a gente poderia buscar forças para tentar ser fiel. Porque se existe alguém que não falha com a gente, esse alguém é Deus. Já notou? Você já viveu aquele momento em que você procurou alguém e não encontrou ninguém? Deus estava lá. Aquele momento que você quis gritar e não tinha quem lhe escutasse, Deus estava lá. Eu estou falando isso e me lembrando que a irmã Rosália também disse assim: quando tudo te falte, que te sobre Deus. Quando tudo te falte, que te sobre Deus. Já imaginou poder faltar tudo? Tudo, até filho, pai, mãe, irmão, amigo, companheiro, colega, vizinho. Faltar o pão cada dia. E você estava no desespero. E você pensava, não tem ninguém para me ver, não tem ninguém para me acolher, não tem ninguém para me abraçar. Mas tem um companheiro que sempre esteve com você. Lembra de pegadas na areia? Mas Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida eu caminhei sozinho, eu só vi um par de pegadas? E Jesus diz assim: eram os meus, porque foi naquele momento que eu te carreguei nos braços. Porque eu sei ser fiel a esse amor. E você, sabe ser fiel?
a essa vontade superior? Eu espero que vocês levem essa emoção e essa luz com vocês. E vamos ouvir. Tailane Cavalcante, a namorada da vingança. Da Jéssica. Da Jéssica. Tá bom. Você escolhe. Boa noite. Mas se a senhora vai com uma guarda, fica linda junto da minha. Isso! Gente, boa noite. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Eu gostaria de louvar nesse momento um louvor que ele conta um pouco da minha história, conta um pouco também da história do Newton, porque do jeito que ele palestra, eu também louvo nas igrejas, e muitas vezes a gente está aqui na frente com o microfone, louvando, pregando, ministrando, palestrando, e poucas pessoas imaginam o que acontece por detrás do microfone, o ser humano que nós somos. E muitas vezes isso acontece não só com a gente que está aqui no microfone, mas talvez com você. Talvez as pessoas que vêm não sabem o que acontece dentro de você. Por mais que você ache que as pessoas desprezam a sua história, há um Deus no céu que Ele não despreza a sua história. As pessoas podem se apegar a um momento da sua vida, mas o Deus que escreveu a tua história, Ele sabe tudo o que você tem passado, como você chegou aqui, e Deus continua escrevendo. Amém? Eu digo aqui, a gente diz aqui, assim seja. Amém. Quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos irmãos da fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, também tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta de contar a parte que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, um momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu,
da memória. Mas há um Deus no céu que não despreza a sua história. Pronto. Hã? Vi, eu vi. Tá bom. Obrigado. Então é isso. Na hora que você achar que está sozinho, saiba, tem um companheiro constantemente acompanhando você. E não vai falhar com você nunca. Eu vou falhar com você. Vocês vão falhar comigo. Nós vamos falhar uns com os outros. Mas Deus não. Nunca falha. Muita paz. Irmãos, que maravilha, né? Esse presente que nós tivemos hoje à noite. Esse presente maravilhoso que nos traz essas informações importantes para a nossa reflexão no nosso dia a dia, né? Com essa música, o tio já fez a prece que eu já tinha pedido para ele fazer, ele disse que ia fazer com a música. Então vocês fiquem à vontade, vai ter o passo, né? Agora, passo. Se quiser tomar o passo, vai ser chamado aí. Quantas? 4 pessoas, né? E depois, pessoal, vai ter os livros, vai ter a